Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Eu estou aqui com minha querida Lorena. Fala, Lorena. Olá César, olá a todos. Então, estamos começando mais uma aula. A participação é fundamental, participação de todos vocês. Anotem tudo, prestem bastante atenção e qualquer coisa, coloca lá no chat que eu respondo. Lorena, a aula de hoje está muito bacana, um tema super atual e super instigante. Eu acho que os meninos vão gostar. E vão participar também. Pronto, então vamos começar já com o nosso momento de exposição. Vamos lá? Bora lá. Vamos começar essa aula de Sociologia. A galera que está aí do lado de fora, vamos entrar. Vem lanchando mesmo, vamos lá, vamos começar. Bacana, gente. E aí, eu vou começar exatamente trazendo aqui os nossos slides iniciais, apresentando a equipe de Sociologia, que tem articulação do professor Márcio Dória. A equipe de Sociologia ela é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo, o professor César Mustafa, na assistência, a professora Lorena Vaz. O tema da aula de hoje é Ideologia. A nossa aula de número 8, tema Ideologia. Essa imagem, eu gosto bastante, essa imagem é bem legal. O que é sem freio na ativa, professor? Eu não sei o que é não, me conte aí. O pessoal está ali dizendo... Sem freio a comunidade. Ah, sem freio, ah, tá bom. Eu estou pensando que sou eu que estou correndo demais, aí o pessoal... Ah, sim, gente. Eu estou pensando que eu estou correndo demais, aí o pessoal, sem freio, sem freio. Aí eu disse, poxa, será que eu estou correndo? Aí, galera do sem freio, fica à vontade, venha devagar. Venha com freio. E aí a aula de hoje, a aula de número 8, Ideologia. E aí, gente, eu trago aí essa imagem que é muito bacana, porque reproduz a imagem de rostos humanos, mas ao mesmo tempo traz engrenagens. E essas engrenagens, perceba que aí é uma capacidade humana mesmo, de tocar essas engrenagens. Então isso meio caracteriza a questão ideológica, que é essa troca de ideias, essa possibilidade de troca de ideias. Valeu, beleza? Já copiaram? Quem não copiou, a professora Lorena vai colocar no chat e a gente, na verdade, começa a aula aqui mostrando os objetivos da aula. Bom, o primeiro objetivo é conceituar ideologia. A gente vai conceituar ideologia, conversar muito sobre ideologias, né? Refletir sobre a noção de ideologia como instrumento de poder e construção social. Então isso vai estar muito presente na nossa aula de hoje, exatamente porque a gente vai mostrar para vocês como essa questão da ideologia é um instrumento de poder, né? E como é uma construção social. Bom, aí eu começo conversando com vocês, porque aqui, na verdade, em Sociologia, a gente tem uma tradição de começar com música. E aí eu vou explicar meio a música de hoje. Eu sei que é igual piada, viu, Lorena? Quando a gente tem que explicar, perde a graça. Mas preste atenção, é porque eu vou colocar um cara, chama Arnaldo Antunes. Ele na década de 80, ele fazia parte de uma banda chamada Titãs, que é maravilhosa, né? E que era assim, um rock bem legal, um rock nacional bacana, né? E Arnaldo Antunes ele sai dessa banda na década de 90 tal, e aí vai para a carreira solo. E ele vai compor uma música que é muito bacana, e a gente vai ver isso aqui que fala Socorro, né? Na verdade, aí ele vai mostrar, alguém me deu um coração que esse já não bate nem apanha, por favor. Então, a gente vai ver essa música, eu vou botar agora para vocês, daqui a pouco a gente conversa mais sobre ela. Socorro, não estou sentindo nada.
mais pra chorar, nem pra rir. Socorro alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, e esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada, nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Eu já não sinto amor, nem dor, eu já não sinto nada. Socorro, alguém me dê o coração, e esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Eu quero ouvir vocês. Pronto, galera, dá esse gostinho aqui pra vocês. E aí, qualquer coisa que se sinta, tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Na verdade, quando Arnaldo Antunes traz isso, né, socorro, eu não estou sentindo mais nada, né? Nem fogo, nem calor, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma que, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Será, gente, que a gente tem essa capacidade de não sentir nada, né? O nome da composição é Socorro, né? Então, será que a gente tem essa capacidade de não sentir nada? Será que a gente tem essa capacidade de não ter um sentimento, né? É claro que não. Até quando a gente sente o vazio, até quando a gente sente esse espaço, a gente está sentindo alguma coisa. Então, essa música ela tem muito a ver com a aula de hoje. Por quê? Porque na aula de hoje a gente vai falar sobre ideologia. E aí, essa ideologia, na verdade, muitas vezes as pessoas querem pagar de isentos, querem pagar de neutros, né? E não consegue, porque na verdade não existe neutralidade, né? Se você me perguntar, César, você apresenta a sua aula com neutralidade? Eu vou te dizer que não, porque por mais que eu tente, eu não consigo, né? Por mais que Lorena tente, ela não consegue, né? Porque não dá para a gente ser neutro, não existe isso, né? Aí o pessoal está perguntando ali, está dizendo, né? O pessoal lá de Boquira está dizendo, traz um sentido de alienação, né? Sônia está falando isso. Da alienação no sentido de eu estou à parte, eu estou a par, eu estou separado, né? Nem que seja um vazio, a pessoa sente. Pois é. Então o pessoal de Canápolis está colocando isso.
E é isso aí, né? Nem que seja um vazio. Essa sensação de vazio, inclusive, ela é péssima. Ela é pior do que uma sensação de raiva, de medo, de alegria. Essa sensação de vazio, ela é uma sensação terrível. Talvez, eu nunca tive depressão, mas talvez as pessoas que tenham depressão tenham exatamente esse tipo de sentimento. E é um sentimento que não é legal de se experimentar. Bom, aí eu vou começar provocando vocês, porque eu já vou trazer uma charge aqui no slide para a gente começar a pensar, que é uma fala que tem muito agora, muito presente, que é o sem o viés ideológico. O que é que isso quer dizer, sem o viés ideológico? Né? Sem o viés ideológico, ou seja, sem ideologia, né? E aí a brincadeira aqui é o seguinte, ela pergunta, a vendedora pergunta assim, tem shampoo neutro? Aí ela tá em falta, só tem com viés ideológico. Porque a neutralidade, de fato, é uma coisa que é difícil, não existe. Bom, mas eu queria ouvir de vocês, eu queria falar com vocês, e queria que vocês, na verdade, me falassem, né, o que vocês acham? Se existe, se é possível mesmo apresentar as coisas, governar, dar aulas, sem o viés ideológico. É possível? Como é que isso funciona? Né? Me conte aí. O cara, quando apresenta um noticiário de esporte e ele torce muito para um time, será que ele consegue mesmo ser o isento? Né? Vai aí. Deixa eu ver. E aí o pessoal está falando que depressão é mesmo um pesadelo, e é mesmo, é uma doença e tem que ser curada, e não é falta de Deus, né? Não é nada disso, tem que ser curada com remédio mesmo, tem que ser tratada, né? Não é falta de força de vontade, não é nada disso. Buritizinho diz, difícil só é quem fala para explicar isso. Tudo segue tendências, o pessoal de Valentim falando. A Boqueira fala que acha que não é possível ser isenta. Bom, e aí pronto. Aí eu vou trazer para vocês, enquanto que vocês pensam, enquanto que vocês falam, enquanto que vocês discutem aí, eu vou trazer para vocês os slides da aula anterior, né, onde a gente, na verdade, apresentou alguns conceitos importantes, então eu vou revisar esses slides, tá certo? Vou colocar aqui o primeiro slide, o primeiro conceito que a gente viu na aula anterior foi o conceito de tecnologia. E a gente disse a vocês que tecnologia é um conjunto de conhecimentos práticos ou conhecimentos técnicos que dão ao ser humano a possibilidade de fazer modificações nas condições de ordem natural na vida do homem. Então, quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que a tecnologia, ela não é exatamente a máquina, ela não é exatamente o aparelho, o equipamento. Ela é, na verdade, a capacidade que a gente tem de pensar, a capacidade da gente tem de idealizar, né, de colocar em prática conhecimentos técnicos. Isso é tecnologia, tá certo? Então, esse é um ponto importante para a gente. O outro ponto é sobre a questão das TIC, né, que a gente fala tecnologia da informação e comunicação, que é um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, que é a máquina, e software, que é o programa, né? E telecomunicações, automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e do ensino-aprendizagem. Então, as TICs, na verdade, são essas tecnologias de informação e comunicação. E isso, na verdade, tem tudo a ver com a aula de hoje, porque quando as TIC, por conta dessa tecnologia de informação e comunicação, a gente tem propagado e a gente tem discutido muito essa questão ideológica, né? Porque as TIC tem sido um meio fantástico para divulgação e reafirmação e fortalecimento de algumas ideologias, né? Então é mais ou menos isso aí. Suzinho está dizendo ali como gerir uma empresa, um município, um estado, um país, até mesmo a nossa própria casa, sem o viés ideológico. Não existe isso. Você pode tentar, na verdade, ser o mais isento possível, mas isso, na verdade, não existe. Você não consegue,
né? Você não consegue se despir da ideologia, porque a ideologia é tudo aquilo que foi acrescentado durante toda a sua vida, né? A ideologia é tudo aquilo que é passado de pai para filho, nas empresas, na igreja, né? Nos meios de comunicação. Então é difícil, né? É complicado isso, tá certo? Então vamos lá. E aí, eu vou apresentar já, agora sim, é para copiar, eu vou botar um slide aqui, e aí vocês copiem, registrem, tirem foto, por favor. Eu vou botar o slide aqui para a gente, e à medida que vocês forem acabando de copiar o slide, ou tirar print, ou registrar, vocês, por favor, já coloquem aí um ok para eu saber que vocês já... Os valores são também ideologias? São ideológicos, sim. Tudo aquilo que você acredita que é certo, que é errado, faz parte de uma ideologia, sim. Os valores também são ideológicos, né? Imagine você que você tem um valor cristão de não matar, por exemplo, né? Você aprende isso desde sempre, né? Que matar é um pecado, está lá nos 10 mandamentos, né? Então é um valor que você aprende, mas é um valor que também está inserido em outros aspectos da nossa sociedade. Então os valores, o valor ético, moral também são ideológicos. Tudo isso é ideológico. Beleza? Então, veja aí o que o slide fala. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de um sujeito ou de um grupo de indivíduos. Está ligado às ações políticas, econômicas e sociais. Então, ideologia é isso. É esse conjunto de ideias e pensamentos desse sujeito ou desse grupo, né? E aí está ligado a tudo que a gente vive, a política, a economia, a sociedade e tal. A gente acabou agora, há pouco tempo, de ver o modo de produção capitalista, o modo de produção socialista. Enquanto a gente estava estudando, a gente estava vendo a forma como a sociedade se organizava para produzir na era do capitalismo, na era do socialismo, né? Então a gente viu esses modos de produção sobre o aspecto econômico. Mas a gente sabe também que tanto o capitalismo como o socialismo são ideologias, né? São ideologias, então a gente estuda também nesse aspecto ideológico. A gente percebe isso na ideologia. A gente percebe isso na ideologia. O termo ideologia ele foi utilizado inicialmente pelo pensador Detrus Tracy, né? Lá no século XIX, ele foi a primeira pessoa a usar essa expressão, né? Mas ele, naquele momento, ele dizia o seguinte: ideologia é o estudo científico das ideias. As ideias são resultado da interação entre o organismo vivo e a natureza e o meio ambiente. Então, Tracy, na verdade, ele pensava, no estudo científico das ideias. A gente sabe que hoje a ideologia é uma coisa a mais, né? Então as pessoas têm essa percepção, né? Tudo, absolutamente tudo que a gente faz, cria, pensa, né? Tudo que a gente realiza, né? Não é vazio de ideias, né? Na verdade é ideológico. A ideologia ela é uma construção, a ideologia ela é construída com a gente, né? Então, tudo que a gente acredita, tudo que a gente vê é ideologia. A galera já terminou? Estou vendo aí boa parte das pessoas dando ok. Tem alguém que ainda não terminou? Dá logo um print para não ficar mandando eu voltar, que eu não gosto, vocês sabem, né? E aí, rapidinho, vai lá. A professora daqui a pouco vai colocar no chat também esse slide para quem quiser copiar. Beleza? Então, pode voltar para mim, diretor. E aí o que acontece? Ideologia, ela é uma construção social. Ela é uma construção. Por que é construção? Porque a gente vai aprendendo isso. Esse valor de não matar, esse valor de não roubar, esse valor de não cobiçar a mulher do próximo, tudo isso é construído na gente.
É engraçado, viu, Lorena? Porque quando a gente dá uma aula de feminismo, ou sobre gênero e etc e tal, e a gente cita como é o nome dela, meu Deus? Simone de Beauvoir, né? A gente cita Simone de Beauvoir, o pessoal meio que se treme aí, né? Que a gente fala assim, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Mas, na verdade, Simone de Beauvoir, ela chama a atenção disso para a mulher, mas eu posso dizer que o homem não nasce homem, ele se torna homem, ele é construído homem. O político não nasce político, ele se torna político, e assim sucessivamente. Na verdade, todos os aspectos que a gente vivencia, são aspectos de construção, né? Ninguém é capitalista, não nasce capitalista, as pessoas tornam-se capitalistas. As pessoas não... uma mulher, por exemplo, uma mulher árabe que nasceu vendo a mãe vestida de burca, ela não acha nada estranho. Inclusive, a sociologia vai chamar isso de papel social. Né? Você desempenha um papel social que você aprende, né, ao longo da sua socialização, ao longo da sua vivência em sociedade. Então, se você vive em uma sociedade diferente, você vai aprender um papel diferente. Então, ser mulher aqui no Brasil não é a mesma coisa que ser mulher no Irã, não é a mesma coisa que ser mulher na Índia, na China, no Afeganistão, enfim. Né? O desempenho do papel feminino, ele é variado. Inclusive, ela vai achar estranho uma mulher que fica nua e vai para a praia com um biquíni. Ela vai dizer que absurdo, que coisa louca, né? E aí o pessoal lá de Gonçalo está dizendo ali, a humanidade está sempre em construção. E é exatamente isso aí. A humanidade está sempre em construção. Beleza, para a gente pensar essa ideologia, aí eu trouxe um outro slide que a gente vai prestar atenção aqui. Né? Porque quando eu trago aqui a ideologia, quando eu falo em ideologia, eu penso em concepção do mundo. Eu falo em concepção do mundo. A ideologia, ela é concepção do mundo. A ideologia, ela é a forma como eu concebo o mundo, a forma como eu me relaciono com o mundo. Né? Isso é ideologia. E aí, ela atende, na verdade, duas perspectivas, as funções e os aspectos. Quando a gente pensa na ideologia como função, ela tem duas funções básicas. A primeira função é de orientar. Então, a ideologia, ela orienta, né, a forma como eu faço, como eu realizo, como eu ajo. Né? Então, dentro de uma perspectiva ideológica capitalista, é certo eu ter lucro, é certo eu crescer, prosperar, ter dinheiro. Né? Isso aqui é uma coisa bem própria da ideologia capitalista. Mas se eu tivesse numa... inclusive tem esse diálogo entre um índio do período que os portugueses chegaram aqui, e o índio pergunta, para que vocês querem acumular tanta coisa? Será que não tem madeira lá na terra de vocês? Para que vocês querem tanta madeira? Né? E aí tem esse diálogo, o índio não entende por que essa acumulação. Né? Então, só para trazer esse outro contraponto. Então, a ideologia capitalista, ela orienta os meus passos, ela orienta a forma como eu vou agir. E ela também faz com que eu justifique determinadas ações. Então, por exemplo, quando eu penso no racialismo, né, que é a divisão dos seres humanos em raça, né, a gente sabe que existe somente uma raça, que é a raça humana, mas o racialismo, ele separa, ele segrega por raça. O racialismo, ele foi usado para justificar, por exemplo, a neocolonização na África, né? Na Índia, na Ásia, de uma forma geral também. Né? Então, a partir daí, os homens brancos, os homens europeus, eles dizem, olha, nós temos um fardo, nós temos uma tarefa, que é civilizar essas pessoas. Então, carregando essa ideologia, eles justificavam as invasões. Então, isso é uma função da ideologia. E aí, um outro aspecto, os aspectos também são dois aspectos. O aspecto cognitivo, que é o aspecto do pensar, né? Então, a ideologia é a forma como eu penso, como eu me organizo, e a forma como eu ajo, é o pragmatismo, o que eu faço. Né? Então, é mais ou menos por aí.
Deixa eu ver agora, voltando aqui para mim, deixa eu ver o que o pessoal está falando. A ideologia do consumo representa um grande perigo ao futuro da humanidade. Isso, Valentim, por que isso? Porque a ideologia do consumo, ela, na verdade, coloca em risco o meio ambiente. Ela coloca em risco a própria humanidade. Porque, imagine, a gente não tem condições de consumir igual aos Estados Unidos. Porque é o nosso padrão, a nossa referência de consumo seria a Europa, seria os Estados Unidos. A gente não tem essa condição. Se todo mundo, o mundo todo, consumir igual aos Estados Unidos, a gente não vai ter recurso natural, certo? E talvez o recurso que esteja faltando a determinadas localidades é o que está sobrando naquela região. Então, essa ideologia do consumo, ela representa um grande risco à humanidade, né? Achando que só a cultura deles era a correta. Pois é, porque geralmente é assim também, gente. A gente acha, o pessoal de Campo Cima botou um negócio que é bacana, a gente acha que a nossa ideologia, ela é correta. Por isso que, inclusive agora, nessa última eleição, nós vimos esse racha aqui no Brasil, né? De extremos ideológicos. Então o pessoal da esquerda diz, olha, nós somos certos, vocês estão errados, e o pessoal da direita diz, olha, somos nós que temos razão e vocês não têm razão nenhuma. E aí fica essa divisão aí completa. Beleza? E também o planeta não vai aguentar tanto consumo inconsciente. Não precisa nem ser inconsciente. Basta que esse consumo exista, esse consumo do jeito que está aí estabelecido, basta que ele exista que já está ruim, né? Então, aí tem uma outra questão que é importante trazer para vocês, porque esse conceito de ideologia, ele vai ser revisitado, ele vai ser reelaborado por Marx. Aí eu vou trazer para vocês aqui o slide. Marx, que foi um grande observador, um grande pensador, um cara que começou a perceber essa questão ideológica, essa questão das ideologias, ele aí vai dizer o seguinte: a classe dominante de uma sociedade produz para legitimar seu domínio uma ideologia para manter sua dominação e iludir a classe dominada. Olha aí o que Marx fala. Ele diz que a classe dominante é que produz ideologias para legitimar seu domínio, né? Para manter a dominação e para iludir a classe dominada. E por isso a gente repete, na verdade, e como certa, como correta, todas as ideologias que estão aí sendo expostas. Eu vou pedir ao meu diretor para dar uma frisada aqui, que eu vou colocar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês escutem com atenção para a gente poder discutir também. Na certa você está se perguntando, por que danado eu estou com esses óculos escuros? Calma, eu não estou com os olhos inchados devido a alguma briga, eu não estou com conjuntivite. É só porque o assunto dessa aula, ideologia, vai ser entendido de maneira muito mais interessante se a gente utiliza a metáfora dos óculos. E, para tratar de ideologia, a gente tem que começar tendo em mente que ideologia nem é boa nem é má. Ideologia é o conjunto de ideias, que garantem para a gente um ordenamento da sociedade na nossa cabeça. As ideologias, elas fazem com que a gente consiga viver em sociedade, aceitando em determinada medida e negando em outra determinada medida uma série de elementos. Então veja, compreender a ideologia como algo que é fundamental para a ordem social é o primeiro passo. Uma vez entendendo que a ideologia é o que garante a ordem social, a gente vai ampliar. Vai ampliar e preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Desligue o botão de qualquer tipo de julgamento moral sobre qualquer coisa que você porventura tenha na sua cabeça. Sabe por quê? Porque isso é ideologia. Não é natural. Você foi ensinado a pensar desse jeito. Você foi ensinado a sentir o que você sente exatamente dessa forma. Você foi adestrado. Exatamente. O termo parece meio ofensivo, mas não é não.
A gente é adestrado socialmente a reagir a todas essas situações de maneira que não afete a harmonia social. Peraí. Quer dizer que nada do que eu, você, todo mundo pensa é natural? Exatamente. Não é da sua cabeça, não é da minha. Tudo que a gente pensa, as nossas formas coletivas de sentir, pensar e agir, o fato social, lembra? Está lá na nossa playlist, a aula acerca do conceito de fato social com o Duke Harvey. Não lembra? Dê uma passadinha lá. Essas maneiras coletivas de sentir, pensar e agir que compõem o nosso ser, elas são ideológicas. Elas garantem que a gente consiga viver em sociedade. Uma vez entendendo isso, a maneira com que você pensa as suas relações familiares, a maneira com que você compreende todas as situações, todos os elementos que compõem o tal do amor, as formas com que a gente encara a existência de alguém dormindo na rua, tudo isso é ideológico. Exatamente. E quem deu uma importante contribuição para o conceito de ideologia foi este jovem aqui, quer dizer, jovem, né, com a barba como essa. Marx foi um dos pensadores mais fundamentais para as ciências humanas para o mundo. Marx, ele escreveu em parceria com Engels o Manifesto do Partido Comunista, uma das obras basilares para a gente entender as contradições do mundo capitalista e principalmente as possibilidades de reação. A grande obra de Marx foi o conjunto de livros intitulado O Capital. Ali você vai ter acesso a uma reflexão muito bem elaborada acerca do processo que levou ao advento do modo de produção capitalista. Marx, ele viveu no contexto da Revolução Industrial. Então ele viu o lance da exploração do trabalhador, as várias e várias horas sucessivas de trabalho, o não pagamento de hora extra e, além disso, o enriquecimento da classe burguesa. E aí ele começou a pensar, se tanta riqueza é produzida pelo trabalhador, por que o trabalhador não é rico? Exatamente a partir da tentativa de resolver essa questão, de responder a essa pergunta, que a gente vai chegar na ideologia. Sabe por que ele não se revolta? Sabe por que o trabalhador, a trabalhadora não sai quebrando tudo, não estoura a festa? Por causa da ideologia. É nesse ponto que a gente chega na ideologia como algo que é um mascaramento da realidade, que foi a ideia que o Marx desenvolveu. A ideologia mascara. Aí, galera, é muito bom, na verdade. Super Sociologia é um canal de YouTube, e aí vocês procuram lá Super Sociologia, tem vários temas bem atuais, bem bacanas, então dá para aprender coisas. É bacana porque ele traz aí algumas coisas que a gente já tinha conversado. Primeiro, que as ideologias, elas não são naturais, elas não nascem com você. Ela não é uma reação natural do corpo. Isso é aprendido. As pessoas colocaram aí no chat, isso é aprendido. Então, se isso é aprendido, alguém ensinou pra gente. E alguém ensinou pra gente com alguma intenção, né? Então, algumas coisas assim. Aí ele fala de Marx, ele diz, olha, Marx cria uma ideologia porque ele observa que o mundo é ideológico. Então ele pensa, na verdade, na ideologia como sendo uma peça fundamental de controle, né? Uma peça fundamental onde as elites, né, controlam as camadas dominadas. Né? Então aí você percebe o que Marx está falando. Ele diz, olha, o trabalhador ele produz riqueza. Mas ele produz riqueza, mas ele não é rico. E por que ele não é rico? Se é ele quem produz a riqueza. Ok. E como é que ele se conforma de produzir riqueza e não ser rico? Como é que ele se conforma em ter tanta coisa passando ali na mão dele, né? Tanta riqueza sendo gerada por ele, e no entanto, para ele ainda faltar tudo? O que faz com que esse trabalhador não vá lá e quebre tudo, não vá lá e tome tudo, né? Por quê? Porque nós fomos ensinados essa ideologia. Nós aprendemos isso. Então, aí o pessoal está dizendo, olha, mas hoje as escolas, os gestores não querem aceitar alunos críticos, né? Isso rola também,
né? O problema de escola é que a gente tem um discurso pronto, mas a gente quer o aluno de um outro jeito. A gente tem um discurso pronto, bonitinho lá, que a gente trabalha para formar o cidadão crítico, participativo, protagonista do seu próprio aprendizado, e não é isso que acontece. Mas eu não vou nem discutir isso. É porque o nosso discurso é muito prontinho. Pois é, e aí, quando a gente percebe que você tem toda uma ideologia prontinha para receber a gente, beleza? Eu vou botar um slide aqui e a gente vai discutindo algumas ideias que são prontas e vem sempre na cabeça da gente. Parece que essas ideias estão ali prontinhas para a gente, a qualquer hora, largar. Então, se a gente pensa na nossa sociedade, a gente fala logo assim, os direitos são iguais para todos. Essa é uma discussão que a gente tem, né? É fácil, né? Tá lá na lei, tá lá no papel, os direitos são iguais para todos. Só que isso não acontece, gente. Isso, na verdade, é fictício, isso, na verdade, é uma coisa que não é de fato para todos, mesmo estando no papel, né? Então, quando uma família negra entra num bairro que tem um batalhão de polícia, porque ela acredita que ali ela está mais segura, e leva 80 tiros, né? A gente sabe que que os direitos não são iguais para todos, né? Então, a gente sabe disso, né? Então, isso está lá na Constituição, está lá, uma coisa que tá prontinha, né? Mas eles tentam, na verdade, é tão bonito que a gente reproduz essa ideia. É tão bacana que a gente reproduz isso. A gente queria tanto acreditar nisso, que essa igualdade de direitos, né? A gente queria tanto acreditar nessa premissa, né? Vamos ver outra aqui. Botar no slide. Vivemos numa sociedade democrática. A gente bate no peito, se orgulha tanto disso, que a gente vive numa sociedade democrática. A gente não a ditadura, não, eu não quero Venezuela, eu não quero a China, eu não quero Cuba, tal, né? E a gente bate nesse peito da gente querendo uma sociedade democrática, e a gente sabe que não é assim. Porque a democracia, ela parte da ideia de que a gente tem livre escolha. E a gente não tem livre escolha, né? A gente não escolhe, os políticos da gente, a gente não escolhe. A gente escolhe o político que tem maior poder aquisitivo. Por isso eles brigam tanto por dinheiro em campanha, porque eles sabem o efeito de propaganda. A gente briga tanto a gente acha que escolhe, mas na verdade os partidos escolhem pela gente, né, e colocam lá. Então, o cara que tiver mais poder de mídia, né, poder de tique, chega mais perto da gente, e é esse cara que a gente vai botar. O cara que paga milhões para um cara fazer a assessoria de marketing dele. Ele sabe exatamente o que falar, ele sabe exatamente nada desses caras, né? Eu não estou demonizando a política, nem demonizando os políticos, mas assim, a gente sabe disso, que esses caras, eles não chegam lá, eles têm um gestual todo premeditado, uma fala toda premeditada, é tudo muito organizado, porque eles vão falar, eles vão fazer o gestual que você quer ouvir. Jânio Quadros, ele tinha um negócio, ele levava, a campanha dele era uma vassoura. Eu estou falando de Jânio Quadros porque eu não quero falar de político da atualidade, né? Jânio Quadros, ele era varrer a corrupção do Brasil. Então, o lema de Jânio Quadros era a vassoura. E ele tinha um negócio que era assim, lá no meio do comício político, do comitê político, enquanto outros políticos estavam falando, ele metia a mão no bolso do paletó, tirava um sanduíche e comia aquele sanduíche no meio da galera ali. E aí a galera pirava, porque dizia assim, não, ele é igual a gente, ele é igual ao povo, mas era um comportamento previsível. Hoje os políticos fazem isso, né? Mostram simplicidade nas coisas, vão para boteco
comer coxinha, tomar café em copo de extrato, né? Eles querem isso, eles querem ser fotografados assim, repetindo o comportamento do povo. Aí, deixa eu ver, agora quem investe mais em fake news? Pois é, a fake news está aí também, é uma outra coisa que a gente discutiu nas aulas passadas. Lê aí, Lorena. Tenho percebido um preconceito muito forte em relação à exploração das capacidades alheias através do trabalho, onde os patrões são colocados como vilões da sociedade, porém, eles que possibilitam oportunidades e trabalham duro por resultados. Oh, meu Deus, coitado, isso é tão ingênuo, porque, de fato, é assim, de fato, isso, na verdade, também é ideológico. Essa ideia de que o patrão é a grande vítima da sociedade. A ideia de que o patrão é que teve a coragem de empreender e de fazer as coisas acontecerem. Gente, se não tiver trabalhador, não tem patrão. Se não tiver trabalhador, não tem produção, né? Então, esse papo, assim, isso aí é coisa que os capitalistas criaram para a gente. A gente repete isso o tempo inteiro. É mais uma frase que eu podia botar aqui no meu slide. Olha aí, o pessoal fica vitimizando não, colocando os patrões num lugar ruim, tal, né? Então, o pessoal coloca aí, empreender é uma coisa tão difícil. Eu fico pensando, coitado, é muito difícil, gente. É muito difícil empreender, principalmente se você é pobre e você quer empreender alguma coisa. De fato, você vai ter dificuldade, porque o pequeno e médio empresário, ele é empregado sem direitos. Ele é empregado sem nenhum tipo de garantia. Não fique pensando que o pequeno e médio empresário, ele está nesse perfil do patrão. O patrão, ele tem lá, ele é um outro nível, né? É outra pessoa, não é esse pequeno e médio empresário. Bom, então é isso aí. Uma outra coisa que a gente fala aqui, botando aqui no slide, cada um faz suas próprias oportunidades. Isso a gente acredita piamente. A gente acha que, de fato, se a gente quiser, se a gente se esforçar, a gente consegue alguma coisa, né? Mas olha, você vai ter que se esforçar muito mais, a depender da sua condição, a depender de onde você está nessa sociedade, o seu esforço ele vai ter que ser muito maior, né? Então essa história de cada um faz suas oportunidades também é uma bobagem muito grande, porque a gente sabe que quem está lá abaixo da base da cadeia social tem que se esforçar muito mais. Mas algumas pessoas conseguem. Nós continuamos, pessoal de Colônia lá falando, nós continuamos acreditando em um país democrático que possibilite igualdade para todos. Caso contrário, não seríamos patriotas e brasileiros. Patriotismo também é ideológico, tá, gente? Ser brasileiro também é uma coisa ideológica. Nós continuamos acreditando num país democrático. Na verdade, eu acredito que a gente tem que colocar isso como meta, né? Vamos colocar isso como uma meta a ser perseguida, a ser buscada. Eu quero um país democrático. Eu quero um país que tenha igualdade, onde o branco, o negro tenham a mesma oportunidade, onde o negro não seja alvejado por mais de 80 tiros só pelo fato de ser negro e estar num carro bacana, né? Então, eu quero um país democrático assim, mas isso para mim é uma meta a ser perseguida, né? Então, não venha me dizer que basta a gente acreditar que um país vai ser democrático, que vai ser, não é. É uma meta a ser perseguida, é uma meta a ser buscada, mas primeiro a gente tem que reconhecer nossas doenças. Para a gente poder se curar de alguma doença, é necessário o diagnóstico antes, é necessário que você entenda que você está doente e que você precisa de uma cura, né? Então, a gente ainda não é democrático, a gente ainda não vive a igualdade, né? Mas a gente pode buscar essa igualdade, a gente pode buscar essa democracia. Pois é, e aí vocês já aprenderam muito bem que igualdade é diferente de equidade, né? Então, a equidade deve vir em primeiro lugar, o pessoal de Suzinho colocando aí, e muito bem colocado.
Acho uma ideologia muito negativa quando se mata civis em nome de uma bandeira nacional. Né? Qualquer morte ela é muito negativa. Né? Isso aí você acha, não sei se melhorou, se piorou, não. Eu cá tenho minhas dúvidas, né? Se melhorou, se piorou. Acho que para cada tempo tem sua dor, cada tempo tem seus pesadelos, cada tempo tem suas questões. Eu não gosto muito, porque isso é anacrônico, gente. Anacrônico é quando você faz uma análise de um tempo anterior com o olhar de hoje, né? Então, a gente ficar pensando se melhorou, se piorou, é muito difícil isso, né? Tipo, a ditadura jamais... Melhorou com relação à ditadura, né? Pode ser. O que temos que fazer é montar uma estratégia e buscar tão sonhada democracia, tão sonhada igualdade, isso com muita luta de transformação na nossa mentalidade. Ok. Acho que a ideologia não melhorou muito, não. Mudou as leis. Pessoal de Campo Cima. Eu vou colocar aqui mais um slide para a gente continuar discutindo. Embora haja numa formação social tantas visões de mundo quantas forem as classes sociais, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Olha aí, isso aí é fala de Marx. A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? Então, a ideologia que domina, a ideologia que está aí, a ideologia que é mais forte, a ideologia que permanece, ela não é a ideologia que vem das camadas populares, ela é a ideologia da classe dominante, né? No modo de produção capitalista, a ideologia dominante é a ideologia burguesa, é a ideologia da burguesia. Temos o direito de votar, o pessoal temos o direito de votar. Mas a gente não escolhe, gente. Perceba, se a gente pudesse de fato escolher, a gente escolhe, na verdade, a gente simula uma escolha, né? Porque a escolha ela já é feita pelos políticos, ela já é feita pelos grupos, né? E a gente vota por aquele que tem a melhor propaganda, a gente vota no que tem o melhor marketing, a gente vota naquele que tem mais dinheiro, porque o dinheiro, na verdade, compra a melhor propaganda, compra o melhor marketing, né? Então, somos induzidos, muito bem. E Valentim botando preferia um mundo sem países. A defesa de território e as expansões representam também morte em uma luta por espaço. Isso aí é a ideologia anarquista, né? Os anarquistas, eles queriam um planeta sem países, sem leis, sem autoridades, né? Sem nada disso. E as pessoas viveriam em harmonia nesse lugar aí, né? Então é mais para a gente pensar. Eu trago para vocês também algumas ideologias do século XX. É por isso que o pessoal confunde anarquia com bagunça, né? Mas Canápolis, a gente vai pensar, na verdade, peraí, bota aqui. A gente vai pensar, na verdade, a gente está pensando, na verdade, em uma sociedade onde a gente está acostumado a obedecer. A gente faz as coisas porque existe uma lei, porque existe uma punição, né? A nossa sociedade atual, ela pensa assim, essa sociedade aí, ela não teria esse tipo de... O anarquismo, ele é muito bonito na sua concepção, né? Ele é muito legal na sua concepção, porque ele pensa nessa sociedade onde as pessoas vivem em harmonia e fazem o certo pelo simples... por uma questão ética, por acreditar que o certo é certo e acabou, né? E o certo estaria estabelecido ali em um acordo coletivo, não por uma lei, ok? Pois é, e a bagunça a gente já vive, né? Beleza. Vamos ver aqui as ideologias do século XX. Algumas ideologias eu separei aqui. A ideologia fascista, né, que tem caráter autoritário, militarista. A ideologia comunista, socialista, onde fala sobre igualdade social. A ideologia democrática, que é essa que traz a questão da participação política. A ideologia capitalista,
que tem o lucro, a riqueza como prioridades, a ideologia conservadora, onde a gente vai ver que os valores morais e os sociais são mais importantes do que tudo, né? Outros tipos, é interessante na ideologia conservadora, o que a gente tem percebido é que para implantar o conservadorismo vale qualquer coisa, até matar, até ferir, até trapacear, que está tudo certo. Outros tipos de ideologia, ideologia machista, ideologia feminista, ideologia política, religiosa, etc. Então, a gente vai pensar, na verdade, nessa gama de ideologia. Eu estou colocando algumas aqui, né? Algumas aqui. Valentim está falando, uma terceira guerra mundial acaba com o nosso belo planeta. Por isso que a gente não acredita nessa possibilidade de ter uma guerra como houve na primeira e segunda. Porque uma guerra dessa proporção, né, as armas que temos hoje, elas são armas extremamente letais e destrutivas, né? Então, já na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, cada um tinha a possibilidade de destruir o planeta 5 vezes, né? Só isso. Agora pode ser muito mais. Campo Cima diz, mas por isso o governo quer tirar essas matérias de currículo, para não termos esse senso crítico, né? Para a gente pensar mesmo, a gente precisa imaginar, a gente precisa ter esse senso crítico. Matar jamais, porque matar, na verdade, faz parte de um conjunto de normas, de regras que a gente aprendeu, né? A música Imagem de John Lennon fala sobre um mundo sem países. Exatamente, traz isso. Atualmente, muitos países têm a bomba atômica, aí eles se respeitam. E é por isso que os Estados Unidos e outras nações poderosas tentam a todo custo controlar a tecnologia atômica em determinados países. Então, por exemplo, quando eles pensam lá na Coreia do Norte, eles dizem, olha, você tem que acabar com o seu programa de nuclear, né? Porque eu posso ter, mas você não pode, né? E aí vai para outros lugares. Aí tem arma de destruição em massa. Eu posso ter, mas você não pode, né? Por quê? Porque eles controlam isso. Eles querem controlar isso. Então é para a gente, de fato, ter esse tipo de visão, né? E se perguntar, perguntar o tempo inteiro. Isso que eu estou defendendo é o correto? É correto por quê? É correto porque eu aprendi assim? É correto porque eu aprendi na igreja? É correto porque eu aprendi na escola? É correto porque o professor de sociologia falou? Por que que é? Né? Então, a gente tem que se perguntar, é esse papel que a gente tem que fazer o tempo inteiro. A gente tem que se perguntar até que ponto está correto aquilo ali que eu estou lendo, né? E a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa se informar e buscar essa informação em fontes variadas, em fontes diversas. Porque o problema não é ter as bombas, mas sim ter o controle, inclusive econômico. E aí Campo Cima mata a charada aí. Bom, eu vou botar aqui o slide para a gente poder continuar a conversa. Ter consciência das ideologias às quais somos submetidos possibilita compreender as diferentes manifestações culturais e respeitá-las. Esta consciência pode favorecer também algumas mudanças culturais e ideológicas. Então é isso que eu estou falando. A gente precisa, na verdade, ter essa consciência de que a gente está sendo submetido a uma ideologia. E aí, ao ser submetido a essa ideologia, a gente vai buscar, na verdade, compreender como é que ela se manifesta e, a partir daí, a gente vai tentar mudar, se for o nosso caso, ou não. Beleza? A ideologia dominante forja uma realidade no meio social, ela cria uma realidade no meio social. E aí vem a questão da sociologia e traz a questão da imaginação sociológica, onde a gente vai o quê? A gente vai questionar, a gente vai duvidar, a gente vai ponderar, a gente vai tentar tirar aquele fato, aquele pensamento de um campo moral, ético, e a gente faz o que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que é a imaginação sociológica. Aí, quando a gente
em cima da ideologia, joga a imaginação sociológica, a gente passa a olhar para as coisas de uma maneira diferente, numa perspectiva muito mais vasta, criando nossas próprias concepções, né? Aí eu posso acreditar numa própria concepção, beleza? E aí, quando a gente não consegue fazer isso, quando a gente não consegue trazer essa imaginação sociológica, a gente vive alienado. E o que é alienação? Alienação, etimologicamente, ou seja, na sua origem da palavra, a palavra alienação vem do latim alienares, alienare, alienos, que significa pertence a outro, é de outro. Assim, alienar é tornar alheio, é transferir para o outro o que é seu. Então, quando a gente assume, quando a gente adquire, quando a gente compra uma ideologia que não nos favorece, uma ideologia que não nos pertence, uma ideologia que não corresponde às minhas necessidades, quando a gente vai pela cabeça do outro, como o pessoal de Vaca Morta está colocando, o pessoal de Campo Simão botando, então ser alienado é deixar que os outros pensem por nós, né? Estamos fazendo a vontade dos outros, pessoal de... Então, o que acontece? A gente vai percebendo que a alienação é, na verdade, não pensar com a própria cabeça, é não refletir, é não duvidar, é não questionar. E aí a alienação ela traz um resultado que não é muito bacana, né? Que resultado é esse? Vamos ver aqui no slide. E aí a alienação ela traz, por exemplo, negros que são racistas, né? Como quem diz assim, eu já vi muita gente dizendo, eu sou preto, mas eu não gosto de preto, né? O negro racista ele existe, é uma figura que existe. Mulher machista, aos montes aí. Ela foi estuprada porque foi com aquela roupa. Vê se eu saio com aquele tipo de roupa, né? Meu filho não vai fazer coisa de casa porque ele é homem, né? Quem quiser que solte suas cabras que meu bode está solto, né? Estrangeiro que é xenófobo, ou seja, que tem preconceito contra estrangeiro, né? Aqui no Brasil, a América Latina, a América como um todo, é uma região de estrangeiro. Originalmente, nós não somos daqui. Nós temos origens diversas, né? A América como um todo, ela teve o máximo de sua ocupação no século XIX, ou seja, muito pouco tempo, né? Foi quando vieram as maiores levas de imigrantes para cá. Então a gente consegue, na verdade, entender, por exemplo, que eu sou neto de árabe, né? Entender que um outro é neto de italiano e etc e tal. Então são 2 ou 3 gerações que nos separam de um país estrangeiro. E aí, eu quando vejo alguém vindo do Haiti para cá, quando eu vejo alguém vindo de Cuba, da Venezuela, ou do Peru, eu aí me coloco como o cara preconceituoso, porque eu não gosto de estrangeiro, né? Mas é interessante, aqui no Brasil a gente ainda tem uma outra característica. Quando o estrangeiro europeu vem para cá, aí beleza, pode. E eu vou te dizer por quê. Porque é uma questão racial, porque é uma questão de preconceito, de cor, né? Então o estrangeiro que vem da Europa, ele pode. É gringo. É gringo. Ele é bem recebido. Ele até, olha, tem um gringo morando lá na minha rua, assim, é até bacana, né? Mas quando vem um preto que vem do Haiti, alguém que vem de Cuba, alguém que vem da Venezuela, um índio que vem do Peru, aí não. Aí esse pessoal está sujando o nosso país. Estados Unidos a mesma coisa, né? E aí tem ainda, nesse grupo aqui, a gente ainda tem o gay homofóbico, né? Pessoas que são homossexuais e que não gostam de homossexuais e que acham que realmente não deveria existir, né? Existe também o pobre de direita. E aí eu faço um parênteses aqui, porque nem todo pobre, não é uma determinação que o pobre seja de esquerda,
né? Que o pobre se identifique com as causas. Não é uma obrigação. Ele pode ser de direita, mas você imagine que cria uma coisa estranha. Uma contradição. Eu defender que o meu patrão, ele tem mesmo que me explorar, né? Eu defender que eu sou pobre porque eu não me esforcei, porque eu não me preparei. Então, é muito complicado eu defender que eu vou perder direitos, né? E, geralmente, essas pautas, elas são defendidas pela esquerda, mas é complicado isso. Beleza. Por que a gente deve valorizar a nossa língua portuguesa? Né? Porque isso também é ideológico. Né? Vamos valorizar. O português é tão difícil, gente. O português é uma língua complicada, é uma língua que no mundo inteiro as pessoas têm dificuldade de falar. O céu é comunista? É nada. Nem o céu é comunista, nem o céu é capitalista. E não sou eu que defendo isso aqui, né? Vocês não vão me ver defendendo isso, que tem um céu comunista. Não tem isso, né? Esse tipo de pegadinha, para mim, não cola. Eu já disse que eu não sou uma pessoa isenta, eu já disse que não tem isenção, né? Se você me perguntar, realmente eu tenho uma tendência, eu, Lorena, Oyama, todo mundo aqui, a gente tem uma tendência mais à esquerda, sim. Mas a gente tem uma visão crítica também sobre o comunismo, sobre o socialismo, sobre os movimentos sindicais. A gente tem essa percepção. Nesse sentido, a gente não é alienado, né? Beleza? E aí, olha aqui, a gente brincando aqui com essa questão do pobre de direita. Aí, na época da escravidão, está aqui um falando para o outro. Foi merecido, o capitão do mato só estava fazendo o trabalho dele. Zé não tinha nada que tentar tirar o chicote da sua mão, né? Então a gente defende, é como a mosca defendendo o inseticida, né? E a questão da escola sem partido, que algumas pessoas perguntaram lá na frente, lá no início da aula. A escola sem partido, na verdade, quando você pensa na escola sem partido, é a escola sem partido de esquerda, sem a ideologia de esquerda. O projeto Escola Sem Partido é um projeto que busca retirar todo o pensamento de esquerda, né? Eu já disse a vocês que eu não discuto questões que estão pacificadas. Eu não discuto se a Terra é redonda, eu não discuto se o homem foi à Lua, eu não discuto se teve ditadura, eu não discuto se foi golpe, eu não discuto se o nazismo é de esquerda, não discuto, porque para mim essas questões já estão pacificadas e são questões que hoje aparecem exclusivamente para que a gente não discuta e não avance na discussão de outras questões importantes, né? E aí isso também é ideológico, né? Esse retrocesso, esse regresso na ideologia, eles não acreditam nisso. As pessoas que falam isso, elas não acreditam. Elas colocam isso para uma parte da população que acaba comendo essa pilha, né? E por isso debate e discute, né? E aí trazem alguns argumentos, tal. Mas as pessoas que lançam esse tipo de ideia, elas não acreditam. Elas querem, na verdade, criar uma confusão, criar uma cortina de fumaça para encobrir outras questões importantes. O professor estava assistindo Big Brother e um dos participantes falou, a Negra Linda, e outro participante falou que a fala dela era uma fala redundante, né? Aí está perguntando o que é redundante. Redundante é que se repete. Subir para cima, descer para baixo, cair para o chão, né? Galera, eu vou botar aqui as nossas referências e daqui a pouco a gente volta a conversar. Gente, eu vou largar aqui, passar a bola para a Lorena, porque ela precisa fazer o de olho na síntese. Vai lá, Lorena. Vamos lá fazer o de olho na síntese. Vai ser um de olho na síntese, né, mais rapidinho, mas vamos lá.
Primeiro, a aula foi sobre ideologia, né? Então, nós vimos esse conceito de ideologia mais ampliado, como uma visão de mundo, como pensamentos, como ideias que vão nortear as nossas ações, que vão conduzir os nossos pensamentos. São ideias que são aprendidas, elas não vêm do nada, elas não nascem do nada, elas não brotam do chão. Então, não existe a ideia de uma neutralidade. Eu tenho ideias que vão atender a alguns interesses, não é? Mas não existe a ausência total de ideologia. Sempre eu vou ter uma ação, um pensamento, né, que vai guiar a minha ação, que vai fazer com que eu acredite em determinada coisa como certa, como verdadeira, ou como errada e como falsa. Tá certo? Nós vimos também, né, depois dessa visão ampliada de ideologia, nós especificamos, né, para Marx o que seria essa ideologia, e aí em Marx a ideologia vai ser o pensamento dominante de uma classe dominante, então a ideologia ela vai atender a interesses, né, do grande capital, dos grandes capitalistas, e o que vai impedir de alguma forma uma revolta, né, dos proletários é a ideia de alienação. Né? O que seria essa alienação? É estar alheio, né, dessa ideologia dominante, ou seja, estar alheio, estar à parte dessa grande engrenagem, dessas grandes ideias que estão a serviço, né, de algum interesse que não é um interesse que vai favorecer a esse proletário. Então, durante as aulas, o professor também fez algumas provocações, né, colocando para a gente algumas ideologias do século XX, e aí nós vimos ideologia feminista, o machismo, ideologias religiosas, comunistas, capitalistas, entre outras. E foi isso. O chat ainda continua. Bacana, Lorena, bacana. Galera, e isso, na verdade, mostra assim, como essas ideologias estão arraigadas na gente, porque a gente não consegue nem conceber que o outro tenha uma ideologia diferente, né? Então, bacana. Galera ali elogiando a aula, e eu estou muito feliz pela aula de hoje. Galera, um grande beijo, e eu estou esperando vocês na próxima semana com mais uma aula de Sociologia. Até lá. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.